Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Esta aula, então, nós vamos falar sobre ajuste de controladores PID. Vamos começar a falar sobre ajuste de controladores PIDs. E quando a gente fala de ajuste de controladores PIDs, nós temos vários métodos disponíveis, né? Normalmente tem a configuração de fábrica, o método mais usado pelos alunos é o tentativa e erro, não é o recomendado pela disciplina. Métodos analíticos, que nós vamos ver, regras de ajuste, nós também vamos ver. Existem métodos envolvendo autoajuste e outras ferramentas mais sofisticadas. Mas quando a gente fala em ajustar um controlador PID, é importante ter em mente as seguintes características e recordarmos desse aspecto. Nós estamos considerando que nós temos um ajuste relativamente estável, pelo menos, e você quer melhorar esse ajuste. Então, nós temos que recordar o papel de cada uma dessas ações de controle. A primeira das ações de controle, e a mais importante de todas, é justamente a proporcional. Ela é o principal botãozinho de ajuste, mas só a proporcional nós temos offset. Então, se eu aumentar o valor do ganho, o que acontece tipicamente em termos de resposta? Aumentar o valor do ganho, o tempo de subida da resposta, ou seja, a resposta se torna mais rápida, mas a custas de, muitas vezes, aumentar o overshoot. E isso impacta, em termos de tempo de assentamento, um valor mais ou menos igual, ou levemente maior, dependendo se o aumento da oscilação for grande ou não. Mas aí nós diminuímos o offset, caso ele exista, e a dependência ou a ampliação do ruído é pequena. É levemente superior o fato de ampliar o ruído. Já a ação integral. A integral é aumentar a ação integral, quer dizer que nós vamos aumentar a parcela 1 sobre tau i, que é equivalente a diminuir tau i. Se eu diminuir tau i, eu estou aumentando a parcela de integração. Isso leva a uma diminuição no tempo de subida, mas a custas de um elevado overshoot. Isso leva também a um aumento no tempo de subida. A principal missão da ação integral é a eliminação do offset. Só que a ação integral demais reduz a estabilidade, certo? E em termos de ruído, ele não se importa com o ruído, porque o ruído é uma fake news, é um erro inexistente. Então, ora ele vai somar um erro a mais, ora um erro a menos, e na média o valor vai ficar igual. Então, ele não sofre e nem amplifica o ruído. A ação derivativa é a última das ações, ela traz robustez ao sistema, mas ela sofre com ruído. Então, se eu puser muita ação derivativa, eu vou sofrer com ruído. Ela tem pouco impacto no tempo de subida, o grande papel dela é no tempo no overshoot. Ela diminui sensivelmente o overshoot e, por conseguinte, ela diminui o tempo de assentamento, a resposta chega mais rápido no estacionário. Em termos de offset, ela não impacta em nada, e o ponto principal dela é que ela é fortemente dependente do ruído, ou seja, muito ruído, ela amplifica o ruído, porque ela está olhando o futuro e aí ela se influencia pelas fake news. Então essa é uma tabelinha interessante quando você, digamos, tem um ajuste e quer saber o efeito de cada uma das parcelas. Mas o que nós vamos ver aqui agora é um conjunto de perguntas que seguramente passam na cabeça de vocês. Esse conjunto de perguntas está associado, então, ao seguinte. Vocês estão aqui pensando, querendo saber qual é o papel desempenhado pelo controlador. Para que serve um controlador? Certo? Outra pergunta que passa na cabeça de vocês é: se eu tivesse um modelo perfeito, ainda assim eu precisaria de uma malha retroalimentada? Imagine você tem um modelo perfeito. Esse modelo perfeito, então, permitiria então que você
calculasse perfeitamente a ação de controle a ser empregada. A pergunta é, eu preciso ainda assim da ação, da retroalimentação da malha feedback? Essa é uma pergunta importante. Outra pergunta que nós temos é, qual é o sonho do controlador? O que o controlador gostaria de ser na vida dele? Qual é a inspiração que ele tem? O que ele busca ser em última análise? Então, nós vamos também responder para vocês qual é o sonho do controlador. E outro aspecto é, por que nós precisamos de um controlador? Afinal, para que serve um controlador? Por que nós precisamos de um controlador? Então, essa é uma parte também que nos interessa. E daí, depois que eu apresentar para vocês por que nós precisamos de um controlador, nós vamos ver a essência de um controlador. O que é um controlador na sua essência? E falaremos brevemente sobre os diferentes tipos de controladores. Existem outros tipos de controladores, mas nós vamos ficar nessa disciplina essencialmente com o controlador P&D. E outro aspecto também que fica aí é qual é o impacto econômico de ter um controlador devidamente ajustado. Que benefícios eu tenho de ter um bom ajuste? Então, é também um aspecto importante que nós vamos conversar com vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos responder é, imagine que eu tenho uma planta. Então, vamos colocar aqui uma planta. Temos uma planta G de S. E eu conheço essa planta perfeitamente. E o meu objetivo é atingir um determinado valor de saída. Uma saída específica. E para chegar a essa saída específica, eu preciso estabelecer uma ação de controle U. O controlador poderia ser simplesmente implementado da seguinte forma. Vou colocar um bloquinho de controle. Esse bloquinho de controle aqui, então, esse bloquinho então de controle, qual seria o papel desse bloco de controle? O papel desse bloco de controle seria levar a planta para onde eu quero. Então, nós temos um CDS, que eu vou ter que determinar que CDS seria esse. E nós temos também um valor de entrada, que seria o valor desejado. Então, nós poderíamos ter aqui, então, o Y7, ou seja, o valor que eu quero para a saída. E poderíamos implementar dessa forma no primeiro momento. E digamos que qual seria a expressão ideal para essa situação? Temos um TDS em que fosse um TDS igual a 1. Ou seja, seria um controlador perfeito, em que o que eu quero é o que eu alcanço o que eu quero. É essencialmente isso que representaria um TDS aqui, daqui para cá igual a 1. Então, esse TDS, que seria um sonho de alcançar exatamente, perfeitamente o que eu quero, ele seria obtido de que forma? Perfeitamente. Ele seria atingido da seguinte forma. Eu teria um G de S vezes um C. E esse C de S teria que ser o quê? Ele teria que ser o inverso da planta. Se isso aqui for exatamente o inverso da planta, se isso aqui for exatamente o inverso da planta, ou seja, um G de S menos 1, então seria a situação que eu teria
o inverso da planta, multiplicando o inverso da planta pela planta, então seria o caso de eu conhecer o modelo, ter um modelo perfeito, eu teria então a situação de isso aqui ser igual a 1, certo? Então essa seria a situação. Então o controlador, ele, na sua essência, ele quer ser o quê? Ele quer ser uma espécie de inversão da planta. Ele quer determinar o que seria necessário para levar a planta naquilo que eu quero. Só que isso aqui não vai funcionar no mundo real. Não vai funcionar no mundo real por várias razões, que é o que nós vamos ver. Então, esse sonho, então o sonho do controlador é ser justamente a inversão da planta. Só que esse sonho, ele é inatingível. Isso é uma busca não alcançável. Então é uma busca, o controlador busca ser justamente essa inversão. E por que essa inversão, ela embora seja um sonho, seja uma diretriz, ela não é possível de ser, então, atingida. Então, os motivos do sonho, os motivos, então, da não utilização, de não funcionar simplesmente a inversão da planta. Isso não vai funcionar. Por quê? Nós vamos ver agora. Primeira das razões. Eu não tenho modelo perfeito. Modelo perfeito não existe. Não existe. O modelo sempre tem alguma imperfeição. A realidade, ela é sempre existe uma incerteza no modelo. Então sempre existe uma incerteza. Mas na minha hipótese aquela, eu estava considerando que eu tinha um modelo perfeito. Mas mesmo que eu tenha um modelo perfeito, observem o seguinte, eu vou ter um distúrbio também. Um distúrbio aqui. A presença de distúrbios. Então, mesmo que tivesse o modelo perfeito, a presença de distúrbios não medidos. Vão tirar o processo de onde eu quero. E eu só enxergo esses distúrbios através da retroalimentação. Então, a presença de distúrbios, por si só, já justificaria a utilização da retroalimentação. A simples inversão não funcionaria. Certo? Mas vamos supor que eu ainda tenha um modelo perfeito. Mesmo que eu tivesse um modelo perfeito, não daria para ser realizado. Por quê? Porque os sistemas reais são causais. Então, os sistemas são causais. O que isso quer dizer? Eu tenho a saída, ela é consequência da entrada. Então, eu tenho uma entrada e a saída é consequência dessa entrada.
Então, digamos que eu tenho uma perturbação de grau na entrada, a saída, ela não é instantânea. Ela tem uma dinâmica. Por exemplo, nesse caso, seria uma função de primeira ordem. Ilustrando. No momento que eu faço a inversão, eu teria um sistema não causal. Ou seja, causal é a saída é consequência da entrada. A saída é consequência da entrada. Primeiro ocorre a entrada e a saída é uma consequência. Se eu fosse fazer a inversão, eu teria um sistema não causal. O que seria o modelo perfeito? O modelo perfeito seria eu ter exatamente desde o início o valor que eu quero, que seria também ter um degrau na saída. Seria um modelo perfeito. Só que isso seria uma compensação perfeita. Só que isso exigiria que o meu controlador fosse não causal. Eu precisaria ser o controlador a algo do tipo seria a inversão da planta. Isso aqui seria não causal. Ou seja, ele já mexeria antes na entrada, mesmo não atualizando a saída, não alterando a saída. Então, a inversão pura e simples, ela é inviável em sistemas reais, porque a ordem do numerador é menor que a ordem do denominador, ou seja, o denominador é sempre uma ordem maior que o numerador, e a sua inversão vai gerar um sistema não causal. Isso vai ficar mais claro quando nós falarmos de controladores na estrutura IMC, que daí nós vamos detalhar mais para vocês. Então, o que eu acabo tendo que fazer no controlador é alguma coisa que aproxima isso de forma causal, ou seja, o controlador vai buscar ser alguma coisa parecida com isso, mas aí eu coloco um beta S mais 1. E aí, isso aqui eu consigo implementar e isso aqui passa a ser causal. Certo? Porque daí a ordem do numerador e denominador passam a ser iguais. Esse aqui é o caso no sistema próprio, no caso. Mas eu até consigo aproximar o comportamento da inversão. Mas digamos ainda que eu tenha uma planta instável em malha aberta. Um exemplo de planta instável em malha aberta é justamente uma bicicleta. Uma bicicleta em malha aberta é um sistema instável. Se eu for fazer uma inversão, eu vou gerar um controlador que eu não consigo estabilizar, porque qualquer incerteza, eu teria que ter um modelo perfeitíssimo. Então, imagina eu pegar uma planta, que é instável em malha aberta, eu vou gerar uma ação, ou uma planta instável em malha aberta, ou uma planta com zero positivo também, são situações similares, no sentido de que planta com resposta inversa. Com resposta inversa. São duas situações diferentes, mas os efeitos dela são similares. Então vamos primeiro aqui pegar um exemplo de uma planta instável. Digamos que a planta fosse essa aqui, menos 10S mais 1. Essa é uma planta instável em malha aberta. E no caso da resposta inversa, a planta seria, por exemplo, algo do tipo menos 3S mais 1, 10S mais 1, K. Então,
Então, aqui seria uma situação com resposta inversa, nessa parte de baixo, e aqui com instável em malha aberta. Se eu for fazer um controlador, o laço, no caso G vezes C, melhor dizendo, o G vezes C, o C seria o inverso da planta. No mundo perfeito, eu até conseguiria fazer isso, mas não é possível. E qualquer incerteza que eu tiver na localização do meu polo em relação ao meu zero, isso aqui é o primeiro caso para planta instável em malha aberta, eu vou gerar uma instabilidade. Eu teria que ter um cancelamento perfeito. Esse cara teria que cancelar perfeitamente. Só que esse cancelamento perfeito não existe. Então o sistema iria para as cucuias. O sistema vai para as cucuias. Vai para o infinito. A mesma coisa acontece no caso de um zero. Vou tentar fazer o mesmo cancelamento no caso de um zero no semiplano direito. E eu também vou dar com os burros na água, porque eu não vou conseguir esse cancelamento perfeito. Esse cancelamento aqui não é perfeito. Não existe cancelamento perfeito. Aí, nesse caso, seria similar, só que daí seria o surgimento no controlador de um polo positivo. Então, nesse ponto, eu também não poderia resolver o problema com essa inversão. Então, é um sonho inatingível por essas razões todas. Certo? Essas razões todas fazem com que o sonho seja inatingível. Mas ele pode se tornar perto desse sonho. Nós conseguimos transformar o sonho em realidade. Nós conseguimos transformar esse sonho em realidade. Então, está aqui você sonhando, dormindo. Seu sonho é voar, digamos. Voar sem um avião, voar por conta própria. Mas nós conseguimos transformar esse sonho em realidade através de um avião ou de alguma coisa que você cria e que é um artifício. E no nosso caso, a criação passa pela retroalimentação. A retroalimentação vai transformar o nosso sonho em realidade. A retroalimentação é o que vai permitir que nós transformemos o sonho em realidade. Ela vai resolver todos esses problemas aí que foram apontados nesse sonho inatingível. Então, a retroalimentação, nós vamos ter aqui o G de S e aqui é o C de S. E a retroalimentação, então, vai conseguir resolver esses problemas. Vai resolver o problema do distúrbio, porque o distúrbio vai ter um efeito na saída e isso vai ser retroalimentado. A retroalimentação vai conseguir trabalhar com o fato da planta ser instável, porque o controlador não vai precisar cancelar esse polo instável através de um zero no semiplano direito. A mesma coisa, se a planta tiver resposta inversa, o controlador não precisa ter um polo no semiplano direito, graças a essa retroalimentação. A retroalimentação, então, vai poder trabalhar com situações que são essas situações em que nós temos apontado ali em cima. E agora nós vamos procurar ter um sonho parecido, mas vamos dar uma folga, vamos dar um tempo para esse sonho acontecer. Então, eu continuo tendo o Y7 aqui, e aqui o Y.
o T de S, só que o T de S agora eu vou permitir que o sonho não seja instantâneo, mas que ele ocorra, ou seja, que ele seja atingido, que o fato do sonho ser atingido é o ganho igual a 1. O ganho igual a 1 é atingir o sonho. Atingir o sonho sem offset. O valor desejado sem offset. Isso é o ganho igual a 1. E uma constante de tempo que nós vamos ter aqui, que é o tempo que nós esperamos para realizar esse sonho. É o tempo para a realização do sonho. Estou dizendo o sonho é o quê? É o valor desejado e eu estou alcançando o valor desejado. É nesse sentido que eu estou apontando aqui. O tempo para atingir o valor desejado. O valor desejado. Certo? E o controlador, então, vai permitir com que nós foquemos. Então, por que nós precisamos de um controlador? Nós precisamos de um controlador, que eu vou apontar para vocês, por 3 razões. E aí eu vou responder essa outra pergunta aqui, que é: qual é o papel desempenhado pelo controlador e para que serve um controlador? Então vamos falar das funcionalidades do controlador. Certo? As funcionalidades do controlador, então, são 3. Pode dizer que são 3 as funcionalidades principais, pelo menos. A primeira delas é seguir. Observe, quando eu mudo o set point, seria o que? Mudar o valor desejado por uma temperatura. Imagina que você está tomando banho e você quer passar da temperatura de 30 graus para 34 graus. O controlador vai alterar a ação de controle, que é o aquecimento da água. No caso, poderia ser a abertura da válvula quente. E você não vai se preocupar com a abertura da válvula quente, você vai se preocupar no momento que você estabelece o set point de 36 graus, por exemplo, com o valor que você quer e o controlador vai buscar. Então você se preocupa com as metas. Os set points serão as suas metas a serem alcançadas. As atividades para alcançar essas metas são determinadas através do controlador. O controlador que vai levar o sistema para onde eu quero. Então, uma das características do controlador, uma das funcionalidades do controlador está associada à característica servo. Que é justamente seguir o set point. Nós vamos seguir o set point. Levar a planta para onde eu quero. Levar a planta para onde nós queremos que ela opere. A segunda característica é a regulatória. A segunda característica é a regulatória. Que está associado a rejeitar distúrbios.
transferindo, em outras palavras, transfere a variabilidade da saída para a entrada. Transfere a variabilidade da saída para a entrada. O que é isso? Isso é uma das principais, ou um dos principais fatores pelo qual o controlador traz benefícios econômicos para uma planta. Então, vamos pegar a nossa malha. O que seria um sistema em malha aberta, digamos, aconteceria assim. Ó. Eu teria uma elevada variabilidade, o distúrbio está entrando na planta. Digamos, o distúrbio está aqui. Ele está entrando na planta e eu tenho uma grande variabilidade. Ele vai tirando a planta do ponto de operação. Isso é uma elevada variabilidade. Isso aqui seria o Y. E quando eu coloco o controlador, eu vou transferir essa variabilidade para a entrada. Eu vou transferir essa variabilidade para a entrada. Porque o controlador vai mexer na variável de entrada para manter o set point. Ou seja, o controlador vai fazer justamente essa compensação. Digamos aqui, eu vou ter uma pouca variabilidade e a ação de controle é essa aqui que vai ter uma variabilidade. Em malha aberta, a ação de controle estava constante, variabilidade nenhuma. A variabilidade estava toda na saída. Quando eu ponho a malha fechada, eu diminuo a variabilidade da saída, ou seja, a variância, o desvio em relação ao valor desejado. Então, eu diminuo isso e eu transfiro essa variabilidade para a entrada. Então, o controlador é uma espécie de transferidor de variabilidade da saída para a entrada da planta. Eu passo a mexer na variável manipulada para compensar os efeitos do distúrbio e outros efeitos que possam ocorrer tirando a planta de operação. Então, essa é a ideia. Então, o controlador acaba sendo um transferidor, ele transfere a variabilidade da saída para a entrada. Isso, em outras palavras, pode ser visto como característica regulatória. É medido através da característica regulatória, a capacidade de fazer essa transferência de variabilidade. Certo? E um outro ponto importante do controlador, ele vai permitir, então, que nós venhamos a estabilizar a planta. Estabilizar a planta. Usar plantas instáveis. Malha aberta. Eu não tenho como operar uma planta instável em malha aberta sem um controlador. Então, estabiliza plantas instáveis em malha aberta. Neste caso, eu sou obrigado a ter o controlador funcionando. Em outras palavras, graças a essa característica, nós transformamos uma bicicleta num meio de transporte. Porque nós conseguimos estabilizar
e o meio de transporte. Então, isso aqui é que vai permitir, só com você aqui em cima, é que você vai conseguir estabilizar a bicicleta. Então, você tem que estar aqui em cima. Se eu estou andando de bicicleta, ela estabiliza a bicicleta e, com isso, permite com que a bicicleta tenha a sua funcionalidade. Certo? Então, nós precisamos do controlador e da retroalimentação, ou controlador implementado dessa forma, na forma de retroalimentação, para atingir essas três características, e essas três características que vão trazer o benefício econômico. Então vamos lá. Qual é o benefício econômico de ter um controlador? Um dos benefícios é devido à sua característica regulatória. Imagine aqui que eu tenho um processo com um controle ruim. Essa aqui seria a variabilidade da saída. Então, aqui tem a variabilidade da saída. Essa é a variabilidade da saída. Um melhor ajuste de controlador diminuiu a variabilidade da saída. Ou seja, tem um produto sempre com a mesma qualidade, mesma especificação. Sempre um produto que eu compro hoje, compro amanhã, é o mesmo produto. Isso é diminuir a variabilidade do produto. Produto sempre dentro da especificação. Aqui eu já ganho mercado. Por quê? Imagine que você é um produtor de plásticos, de embalagens envolvendo plásticos. Seria uma empresa de terceira geração. Então você tem, por exemplo, uma máquina de sopro para fazer vasos, embalagens, potes e coisas do gênero. Se o seu polímero, que é a matéria-prima, ele variar muito as suas características em termos de grade, você vai ter que, a cada lote que você for aplicar na sua máquina, você vai ter que recondicioná-la, vai ter que ajustá-la, porque a variabilidade da matéria-prima foi significativa. Se eu não precisar fazer isso, quer dizer que a variabilidade da minha matéria-prima ficou menor, ou seja, é sempre o mesmo produto, com as mesmas características. Então, sob ponto de vista de para quem compra, ele vai comprar sempre algo que requer menos trabalho de ajuste e operação, e o produto vai sempre ser o mesmo produto que ele vende no final, porque a variabilidade da matéria-prima é menor. Então, nisso aqui eu já ganho mercado, porque se eu tenho dois produtores, um que tem uma grande variabilidade e outro que não tem variabilidade, uma baixa variabilidade, e o preço for o mesmo, eu vou comprar daquele que tem a menor variabilidade. Mas quem tem a menor variabilidade ainda tem um ganho, que é uma mudança de set point. Eu posso levar o set point para bem próximo da especificação. Quando eu tenho uma elevada variabilidade, eu sou obrigado a operar a uma distância da especificação. Então, eu vou ter produto mais puro. Para obter produto mais puro, eu vou ter que gastar mais energia, vou ter que gastar mais capacidade da unidade. Então, a unidade ela vai operar no nível de carga interna muito maior. Se eu agora produzir mais próximo da especificação, eu estou economizando energia, estou vendendo produto impuro como se fosse produto puro, estou ganhando, em última análise, dinheiro. E para essa mudança de set point, eu tenho uma característica que, no caso, seria a característica servo, quando eu tenho mudanças de set points frequentes. É muito comum, no caso da indústria de polímero de segunda geração, produzir no mesmo processo diversos grades.
E aí eu tenho que ter um tempo de transição entre um grade e o outro o menor possível para gerar pouco produto de fora de especificação. Então, se eu diminuir o tempo de transição de polímeros, eu consigo ganhar um dinheiro significativo. Então, essa é uma outra forma de ganhar dinheiro com um controlador adequado, através de um bom controlador servo. Então, essencialmente é isso. O controlador, através dessa diminuição de variabilidade, através da capacidade de seguir e diminuir o tempo de produto de forma de especificação, levar o sistema mais rápido possível para a nova condição operacional, vai fazer com que eu ganhe dinheiro com o controlador. Estima-se que em torno de 10% de aumento de lucratividade você ganha de 2 a 10, né? 2 a 10%. 2 a 10%, então nós estamos falando 2 a 10% num faturamento enorme. Você ganha com uma melhor controle. Melhor controle pode levar a esse aumento em termos econômicos. Ou seja, com o mesmo processo, com o mesmo investimento, você produz mais, você produz melhor, você gasta menos energia para produzir, você ganha mais dinheiro. E em torno de 2 a 10%. Então, para isso que serve o controlador. E o que é, na essência, o controlador? No próximo vídeo, que nós vamos fazer a abordagem teórica, a gente vai ver que o controlador ele vai ser a busca da inversão da planta multiplicada por algo que torna causal e alcançável. Isso aqui, nós vamos ver que o sonho está embutido, aquele sonho original que nós lançamos, ele está lá, mas ele foi acrescido por um choque de realidade. Isso aqui é o choque de realidade. Então, quer dizer, o controlador não perdeu o sonho. Ele, através desse choque de realidade, e esse choque de realidade veio da retroalimentação. Isso vai permitir, então, nós vamos ver isso no próximo vídeo teórico, que eu vou gravar logo em seguida. Não agora, mas logo em seguida. E com isso, então, eu termino essa parte que nós vamos partir agora para a segunda parte em cima de uma plantinha laboratorial para ilustrar esses efeitos aqui. Eu não cheguei a falar ainda que existem vários tipos de controladores. Um controlador muito usado na indústria é o controlador MPC. Esse não vai ser abordado na nossa disciplina. Ele é normalmente usado na camada supervisória. Eu vou falar um pouco sobre ele na nossa última aula, para mostrar para vocês outras alternativas, e tem variantes de controladores, mas o feijão com arroz, e a gente vai ver que esse feijão com arroz funciona muito bem, é o PID. E, então, a partir de agora, nós vamos, então, ver como nós ajustamos o controlador. Então, na essência, o que é um controlador? O controlador, na essência, é dado por essa expressão aqui, que nós vamos detalhar no próximo vídeo, no vídeo que nós vamos abordar o método da síntese direta. Alguma dúvida até aqui, antes de nós partirmos para a planta laboratorial? Alguma pergunta? Nenhuma?